Olá, essa é a aula 1 do fascículo 9, a história que mudou a história, Evangelhos 1, do nosso programa de estudos bíblicos do Alvo. O texto que a gente vai estudar nessa primeira aula é Marcos capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse texto faz assim a apresentação do que a gente vai estudar nessas primeiras aulas, o início do Novo Testamento, os Evangelhos. Olha, se nós dizemos com toda razão que Jesus é a principal e mais completa revelação de Deus, afinal de contas ele é a expressão exata de quem Deus é, segundo Hebreus capítulo 1 e versículo 3, eu diria que os evangelhos são a maior revelação de quem Jesus é. É aqui nos evangelhos que nós vamos encontrar os detalhes da sua anunciação, do seu nascimento, da sua infância, embora poucos elementos sobre a infância, mas sobre todos os detalhes que envolvem a sua pessoa, seus ensinos e especialmente a sua obra de redenção, morte, sepultamento e ressurreição. Aqui nós encontramos os principais detalhes, ou a maior parte dos detalhes que dizem diretamente a respeito de como Jesus era. E nós precisamos definir na nossa mente, no nosso coração, se nós acreditamos nesse relato como fonte inspirada de Deus, como revelação de Deus, assim como o Velho Testamento, ou se para nós isso aqui é apenas um relato histórico, uma narrativa criada ou fantasiada da parte de alguém. Bom, os teólogos liberais, por exemplo, entendem que isso aqui são apenas versões humanas sobre Jesus. Mas eu entendo, e espero que você também perceba dessa forma, que os evangelhos fazem parte daquilo que nós chamamos o cânon das Escrituras. Então é assim que nós vamos encarar esses textos. E o nosso estudo aqui vai ser interessante porque, ao invés de estudar cada evangelho separadamente, nós vamos seguir em ordem cronológica os eventos desde a anunciação de Jesus até a sua ascensão, na ordem que eles aconteceram. E aí nós vamos estudar juntos, ao mesmo tempo, portanto, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí isso vai dar uma visão bem interessante de como é que foi a vida de Jesus e onde é que cada um dos seus eventos se encaixa. Agora, antes de começar sobre os eventos narrados nos evangelhos, eu queria que você soubesse de algumas informações que são importantes para você entender o mundo, o contexto histórico, cultural, religioso em que Jesus nasce. Ele nasceu, conforme a Bíblia diz, debaixo da lei, nasceu de mulher e, portanto, ele teve uma vida humana que pertenceu a um contexto assim. Esse período entre o Velho e o Novo Testamento, a gente terminou o Velho Testamento lá com Malaquias, e tem mais ou menos 400 anos entre o fim de Malaquias e agora o começo aqui dos Evangelhos. Esse é chamado pelos teólogos aí, pelos estudiosos, de o período intertestamentário, justamente o período entre um testamento e o outro. Às vezes é chamado de período de silêncio, porque não há registros considerados canônicos ou considerados inspirados nesse período. Não quer dizer que Deus não falou nada nesse tempo, mas quer dizer que ele não deixou nada registrado para a gente. Mas houve mudanças muito significativas na história e no contexto ali, especialmente da Palestina. E eu quero citar pelo menos 4 dessas mudanças. Primeiro, uma mudança na política mundial. Quando nós deixamos lá o final do Velho Testamento, nós estamos debaixo do Império Persa. Quer dizer, nós não estamos porque a gente está bem longe desse tempo, mas aquelas pessoas que ali viviam na nação de Israel estavam debaixo do Império Persa. Vários impérios se sucederam na dominação do povo de Israel, desde o tempo que os assírios invadiram o Reino do Norte, Samaria, e levaram aquele povo cativo. Anos mais tarde, a Babilônia entrou também no Reino do Sul, Jerusalém, Judá, e dominou Jerusalém, levou cativos. 70 anos depois, quando os israelitas, agora chamados de judeus, voltam para a sua terra, já não estão mais debaixo do Império Babilônico. Por quê? Porque os persas tinham conquistado a Babilônia e eram os persas que estavam ali, aquela época da história de Esther, de Esdras, de Neemias, etc. Mas depois que termina o Velho Testamento, os persas também vão ser conquistados, primeiramente pelos gregos e depois os romanos vão conquistar os gregos. Então veja quanta mudança na geopolítica mundial
andou acontecendo aí. Né? Então agora, quando Jesus nasce, você não ouve mais falar dos persas, você não ouve mais falar dos babilônios, agora você ouve falar dos romanos, é porque eram eles que estavam ali no controle. Mas isso também causou algumas mudanças no ambiente político em Israel. Os romanos, depois de perceber vários levantes no seu império, e mesmo entre os judeus houve vários levantes, né? Por exemplo, o Macabeus lá, ainda sob o domínio da Síria, ele tentou uma revolta, e houve vários outros que tentaram isso, mas eles deram, para evitar inclusive essas revoltas, eles deram uma certa liberdade política, e inclusive colocaram um rei lá na Judéia, né? Na Judéia, Samaria e Galileia, o Herodes, e também um governador romano, Pilatos, mas eles davam a possibilidade de que o sinédrio, os líderes religiosos do povo, e um sumo sacerdote que eles aprovassem, também tivessem algum tipo de autoridade, de poder para julgar, e assim eles conseguiam abafar um pouco esse espírito mais de revolta que eles pudessem ter. Então, mais ou menos esse é o cenário político que acontece quando Jesus nasce. Mas além disso, também houve mudanças na religiosidade em Israel. Esses anos depois do exílio, surgiram muitos partidos religiosos, muitas seitas, especialmente nós conhecemos, por exemplo, os saduceus, que eram judeus que talvez influenciados pela cultura grega, eles começaram a trazer assim um certo misticismo, uma certa filosofia grega. Eles negavam a existência de anjos, negavam a ressurreição. Você vai encontrar eles discutindo com Jesus em alguns momentos. Os fariseus, mais conhecidos talvez até do que os saduceus, uma seita separatista que na verdade começou com uma boa intenção de retomar a piedade e o temor a Deus em Israel, mas depois eles acabaram fazendo com que suas tradições e a sua linha hermenêutica, interpretativa da lei se tornasse ela mesma mais importante do que a própria lei. E você conhece um pouquinho mais os fariseus, porque eles sempre aparecem ali conversando com Jesus e Jesus dando dura neles, etc. Então esses eram um partido também ali que surgiu, uma seita que surgiu. Outra seita importante, embora não mencionada nos evangelhos, são os essênios. Os essênios também, eles pregavam uma vida austera, uma vida de separação. Eles foram lá, deixaram seus vestígios lá nas cavernas do Mar Morto. Foram importantes, inclusive, na preservação da Bíblia, porque eles copiavam vários trechos das Escrituras, e até hoje os manuscritos lá do Mar Morto são usados como referência na questão de crítica textual e manuscritos, etc., porções das Escrituras. Os escribas, que eram, na verdade, ligados aos fariseus, mas eram uma seita meio à parte ali dentro, eles eram uma espécie de advogados, né, de pessoas que interpretavam a lei, e que também eles até eram meio que envolvidos com o Estado, porque eles eram letrados e capazes de emitir decretos e preparar documentos importantes. Então, esses partidos todos fazem parte do cenário que a gente vai encontrar aqui no Novo Testamento. Uma outra coisa que nós não tínhamos lá no Velho Testamento é a figura da sinagoga, essa casa onde se reunia, uma espécie de casa de tradição, de manter-se a tradição, de ler as Escrituras, e essa sinagoga que vai aparecer também aqui bastante nos Evangelhos, não tinha lá no Velho Testamento, é algo que provavelmente apareceu aí no meio entre os dois testamentos. E finalmente a gente tem que citar aqui aquela lei oral, a tradição dos fariseus, chamada de Mishnah, que só depois do segundo século que foi colocado no papel, né, virou o Talmud, mas que fazia parte do conjunto de interpretações orais que os fariseus faziam da lei. Jesus, por exemplo, se referiu a ela no Sermão do Monte, ou vocês ouviram o que foi dito dos antigos, ele está falando dessa tradição, e essa tradição oral que surgiu como uma resposta à apatia espiritual do povo, acabou se tornando ela mesma um problema, porque a tradição oral dos fariseus passou a ser considerada mais importante do que a própria lei, e eles praticamente criaram uma segunda lei aí, né? O que acontece, afinal de contas, é que o mundo está muito diferente, e é importante você ter essas noções, não no nosso tempo aqui, e nem o propósito desse curso não é dar detalhes disso, mas pelo menos você ter uma ideia, você pode depois aprofundar os seus assuntos aí. O fato é que é nesse cenário que Jesus chega. E aí a lição dessa primeira aula, a lição que a gente quer destacar é justamente isso. Israel tinha mergulhado em uma nova crise no seu relacionamento com Deus
depois dos dias dos últimos profetas. Quando Jesus chega, o povo andava em trevas, né, cumprindo Isaías 9:2, na região da sombra da morte. Mas aí, como vai dizer Lucas capítulo 1, 78 e 79, finalmente chegou o sol nascente das alturas para iluminar essa escuridão toda. Jesus chega num tempo muito sombrio na vida do povo, mas é Ele quem vai trazer luz e esperança. E é isso que a gente vai acompanhar nas próximas lições.